Os cães são os animais que mais compartilham os hábitos alimentares conosco. E nesse friozinho que a gente está enfrentando, é muito comum a gente tomar aquele chazinho para aquecer e compartilhar esse mesmo chazinho com eles. Mas e aí, é seguro nós oferecermos esses chás para os cães? Meu nome é Thalita Nader, trabalho com homeopatia e fitoterapia e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Primeiro a gente precisa entender o que é um chazinho, né? Então o chá, ele está dentro do rol de plantas, né? Ele está dentro do rol de substâncias que a gente pode utilizar como um recurso terapêutico. Portanto, o chá é sim considerado um recurso fitoterápico. É o que a gente chama de uma forma farmacêutica líquida, obtida através de infusão ou de cocção, ou seja, a gente obtém os princípios ativos das plantas através de altas temperaturas, ou porque a gente ferve a água e depois expõe aquela plantinha, aquela água fervida e aquecida, ou porque a gente ferve juntamente as raízes que a gente usa com a água, e aí a gente obtém a extração dos princípios ativos, que é isso, inclusive, que define uma planta sendo uma planta medicinal. Ou seja, uma planta medicinal é uma planta que possui princípios ativos, substâncias que agem no nosso organismo ou no organismo dos animais e que vai ter uma ação benéfica, que vai ter uma ação farmacológica naquele organismo que está ingerindo, naquele organismo que está exposto. Então, essa é a definição de uma planta medicinal. E os chás, eles fazem parte culturalmente da nossa história. Então, a gente tem relatos muito antigos de várias populações, tanto populações, civilizações orientais, quanto as civilizações ocidentais, utilizando o chás como recurso. E isso faz parte do nosso dia a dia, isso é incorporado, isso se chama etnobotânica, que é quando a gente se utiliza desses conhecimentos populares, que é passado de geração em geração, com finalidade terapêutica. Então, é aquele chazinho que a nossa avó ou que a bisavó sugeria num momento de desconforto gástrico, por exemplo. Então, isso a gente chama de etnobotânica. E qual que é a preciosidade disso? É que hoje, com a medicina moderna, com a fitoterapia que a gente chama de uma fitoterapia contemporânea ou fitoterapia racional, a gente se utiliza desses ensinamentos e vai buscar respostas e vai tentar compreender o porquê da utilização de determinadas plantas para determinadas finalidades terapêuticas. Então, a gente se utiliza desse conhecimento ancestral e vai buscar na ciência um respaldo seguro, um respaldo técnico para compreender o mecanismo daquilo que a gente deseja. Então, baseado nesse raciocínio, a gente começa a entender que se o chá é uma forma farmacêutica fitoterápica que tem princípios ativos com finalidade terapêutica, então a gente precisa se atentar para alguns detalhes. E eu diria que 3 detalhes são muito importantes dentro do raciocínio de segurança de administração de chás para os nossos cães, que são a dose. Então, a gente precisa saber que o cão, ele não é um humano pequenininho, né? Então, a gente precisa cuidar da dose que a gente utiliza. Os estudos revelam que a maioria dos seres humanos oferecem doses semelhantes aos cães, ou seja, as doses que eles tomariam, que seria em média 1 a 2 xícaras por dia, também seriam oferecidas aos cães. Mas isso é muito, então só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa numa dosagem geral, a gente pensaria em mais ou menos 50 ml para um cão de 10 quilos. Isso seria uma ingestão diária. Lógico que para cada circunstância e para cada condição, isso pode ser variável, mas de uma maneira geral, essa seria uma dose segura de quantidade a ser oferecida, a ser administrada para os nossos pacientes ou para os nossos cãezinhos. Então, a dose seria o primeiro ponto para a gente ficar atento. O segundo ponto que a gente precisa muito se atentar também é a espécie que está sendo utilizada, né? Então, é muito comum os tutores chegarem para nós e perguntarem: posso dar um chá de funcho, posso dar um chá de erva cidreira, posso dar um chá de erva doce, mas é preciso ter certeza de que aquela espécie vegetal
que o tutor traz para nós para ser consumida, né, a gente precisa certificar que, de fato, é a planta que a ele se refere. Aqui no Brasil, a gente tem um regionalismo muito grande, então é um país muito extenso, então a gente ocorre isso de que em determinadas situações, determinadas regiões do nosso país, essa planta recebe uma nomenclatura popular, e em outro estado, em outra região, recebe outro nome popular. Então, um jeito da gente se assegurar de que a espécie vegetal é, de fato, aquela espécie que a gente gostaria e que a gente liberaria para consumo, nós nos atentarmos ao nome científico da planta, e não ao nome popular da planta, tá? Mas o que pode acontecer é que esse tutor vai ter um pezinho de boldo, um pezinho de hortelã, lá na casa dele, no quintal dele, e ele não sabe te dizer o nome popular. Então, aí é preciso a gente conhecer um pouquinho das espécies vegetais, fugir do que a gente chama de cegueira botânica. Acho que vale a pena depois a gente fazer um vídeo só sobre isso, que é um tema muito legal para a gente discutir, para identificar se aquela espécie é, de fato, a espécie que o tutor menciona, que o tutor dá o nome, tá? Porque pode acontecer confusões nesse sentido. Então, dose, a espécie vegetal, e o terceiro ponto que a gente não pode deixar de lado é conhecer que, como a gente está falando de plantas que têm substâncias, que têm princípios ativos e que atuam farmacologicamente, bioquimicamente no organismo, também teremos as interações medicamentosas. Então, é muito comum os chás interferirem, especialmente na absorção de alguns nutrientes. E isso praticamente não é sabido, isso praticamente não é falado, e é, de fato, um tema que merece atenção. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, o inofensivo chá de camomila, que todo mundo utiliza com muita propriedade, com muita tranquilidade, inclusive, para ficar tranquilo, ele interfere diretamente na absorção de ferro. Então, se esse chá é consumido após uma refeição, após um jantar, ele pode interferir na absorção de ferro que estava disponível ali naquela refeição, naquele alimento. Mas se vocês tomarem esses 3 cuidados, a dose, a espécie vegetal que está sendo utilizada e as interações possíveis de acontecer, eu respondo que sim, a utilização de chás para os nossos cães é uma forma super segura e prática até da gente conseguir aumentar a ingestão de líquidos para esses animais que comem, na maioria das vezes, um alimento seco e que precisam aumentar a ingestão de água e líquidos de uma forma geral para uma manutenção melhor da saúde. Bom, eu falo bastante sobre os chás, as possíveis formas de preparo, as possíveis formas de utilização, não só dos chás, mas dos fitoterápicos de uma maneira geral, no curso Fitovet. Se você quiser saber mais sobre isso, clica aqui, entra lá, dá uma olhada no vídeo que eu explico direitinho tudo que você vai ver nesse curso e quem sabe a gente não se encontra em breve.